E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhada nas principais ações que divulgaram o resultado recentemente. Vamos ver não só como foi o resultado, mas se está valendo a pena ou não entrar nessas empresas. Deixa seu like, senão você vai esquecer e não é recomendação de compra, tá? Então a gente vai começar com a Vale, né? A Vale que tem focado bastante aí no seu volume de produção e também na eficiência, além de conter aí os problemas com Brumadinho e evitar novos problemas. Esse tem sido aí o principal foco da Vale, né? Reduzir o risco, melhorar a eficiência, aumentar a produção. E falando em produção, em 2020 aqui 318 era a sua produção, a sua meta era 343 e ela já está agora em 341 no final aqui de 2021, então ela vai bater essa meta tranquilo, né? 318 para 343 vai ser atingido aí com tranquilidade. Em 2022 a meta é aumentar para 370 a produção, 400 no médio prazo e 400 e 450 no médio / longo prazo aí. Então a empresa tem um plano aqui de crescimento de volume de produção. E a empresa ela continua gerando caixa aí de forma, fluxo de caixa livre muito forte, né? 1,2 acima do segundo trimestre de 2021, um total aí de 7,7 bilhões de fluxo de caixa. Então a empresa, isso aí proporciona a ela bons pagamentos de dividendos. Como a gente pode ver aqui abaixo, ela continua focando na produção, né, na eficiência. E é este o foco da empresa. A gente vê aqui o foco na reparação, né, de Brumadinho, continua isso, diminuição de risco. Então tá aí a empresa focando também para não acontecer novos problemas como esse. Oportunidade de crescimento, que é o que a gente está vendo aí, ela investir também no aumento da produção. Então ela está aí com outros projetos de crescimento à frente e programa de remuneração de acionistas segue forte enquanto a empresa estiver com fluxo de caixa muito forte. Os dividendos já são bem gordos, né? E vai ter mais dividendos no fim do ano. O programa de recompra de ação foi encerrado em 5,3 bilhões e vai ter mais um novo agora que foi divulgado. Até 200 milhões de ações serão compradas, que equivale a 4,1% das ações em circulação. Ou seja, quando uma empresa recompra ação, as nossas ações ganham valor, porque essas ações são retiradas do mercado, né? Então, é como se nossas ações tivessem ganho de valor aí 4,1 ao final desse programa aqui de recompra de ações. A gente vê aqui o EBITDA da empresa teve essa queda realmente. Estou vendo trimestralizado, tá? Para ficar bem evidente a queda. Por conta da despencada aí do minério de ferro, né? Primeiro ele disparou de forma muito forte e depois ele caiu muito, muito acelerado. Isso aqui deu essa redução no EBITDA da empresa e aí até decepcionou algumas previsões aí de algumas bancos corretoras, né? Tá aqui o minério de ferro, olha a despencada, né? Foi muito forte, muito rápida essa queda, né? Então ela saiu aqui praticamente de 220 para 114 em pouco tempo, deu uma recuperada, tá em 120 por aí, tá ficando estável aqui em 120, 121 e a tendência é que continue caindo mais um pouquinho, segundo alguns bancos corretores. Eu vou pegar aqui a previsão do BTG Pactual, que até tem uma previsão mais pessimista em relação ao minério de ferro, estão prevendo aí $100 em 2022. Tem outras corretoras que prevêem 110, vai depender muito, é muito difícil prever, mas o fato é que a gente vê aqui um aumento no volume de produção da Vale e de outras mineradoras e aumento da oferta também vai impactar na demanda, né? Com a demanda vai ficar menos pressionada, então com mais oferta menor o preço, a lei da oferta-procura, né? E aí para 2023 é o $90, para 2024 $80, no longo prazo $70. Algumas corretoras mantêm esse preço aqui de longo prazo $70, outras um pouco acima. O fato é que ainda vai ter chão até lá, né? E a Vale tem anos que ela costuma pagar em dezembro os dividendos, né? 2017, 2019... 2018 não pagou, 2020 não pagou, mas ela tem aí um fluxo de caixa bem forte em 2021, então existe essa possibilidade, além do fato da possível taxação de dividendos, que é crucial aqui para ela inserir um dividendo em dezembro de 2021. Hoje ela já está aí com um dividendo de 20,36, né, um dividendo fortíssimo, uma queda aqui nas ações. Se a gente pegar o topo dela aqui nos últimos 6 meses, ela já caiu 32,2%, é muita coisa, né? E uma alternativa seria a BRAP, né? Para quem gosta,
de uma alternativa à Vale. O dividendo ainda tá para sair, ele foi anunciado já para dia 16 de 2 de 2021, ele sempre segue aí o reflexo da Vale, a Vale anuncia depois, um tempo, a Abrap anuncia o pagamento, então se a Vale pagar mais um em dezembro, a Abrap deve pagar mais um provavelmente no ano que vem, né? E assim vai seguindo alguns meses depois, a Abrap. A Abrap 4 tá aí, se a gente pegar aqui os últimos 6 meses, do topo ela caiu 31%, muito próximo do que a Vale 3 caiu, então ela meio que segue. E aí eu já falei algumas vezes no canal que a Abrap 3 era uma oportunidade por estar mais barato que a Abrap 4. Então o desconto hold na verdade estava na Abrap 3, não exatamente na Abrap 4, já que tem um desconto, tem. Só que eu acho que o risco aí, hold, talvez não fosse um desconto muito verdadeiro. Na Abrap 3 sim existia isso, e a gente vê que a ação acabou caindo 23% nesse período. Então agora o desconto vai se encerrando, vamos dizer assim, o que mostra que vale a pena a gente ficar atento mais aos fundamentos do que o que a ação está valendo no momento, que a ação está valendo no momento pode mudar a qualquer momento. Então o que aconteceu nesses últimos dias entre Abrap 3 e Abrap 4 para cair a cotação mais da 4? Nada, não aconteceu nada, né? O dividendo ainda da Abrap 3 está em 14,36 e o da Abrap 4 em 14,87. Então o da Abrap 4 já passou o dividendo, mas ainda assim está um pouquinho mais cara, com 48,60 contra 45,70. Deu uma redução aí nessa diferença. Então, na minha opinião, a Vale começa a ficar bastante interessante. Eu talvez espere até o fim do ano para ver a minha movimentação que eu vou fazer. Não estou vendendo a Vale, mas estou até começando a pensar em comprar. Ela tem aí upsides muito bons, né? A Vale está cotada hoje a 71,65, o BTG está em 115 o preço-alvo, 60,6 de upside, Safra 98, 36,9 de upside, XP 122, 70 de upside, Ágora 133, 85 de upside e a JP Morgan 140, 95 de upside. Então você vê que são upsides grandes, mesmo para a corretora que foi a mais pessimista, a Safra com 37% aqui de upside. E assim, talvez o minério de ferro dê uma queda mesmo ainda nesse ano, então talvez não, a gente tem que analisar esse é o melhor momento, esperar ele chegar a 100, que vai ficar estável por um tempo a 100, caindo bem devagarzinho, ou de repente já comprar agora mesmo. Fica difícil cravar algo para Vale, o fato é que ela está descontada, ela consegue ser lucrativa com minério a $100 tranquilamente, ela tem aí um fluxo de caixa forte, tá pagando dividendos de horrores, então assim, vai depender da estratégia de cada um, não recomendo compra nem venda, mas aqui estão as corretoras, todas esses preços-alvos aqui dos últimos 30, 40 dias são atualizados, então elas estão recomendando aí compra da Vale. Então agora vamos falar da Home 3, e para falar da Home a gente tem que entender esse momento aqui de prejuízo dela lá no passado, e ela usou esse período aqui para investir bastante em pesquisa e desenvolvimento, então ela tem produtos agora como se fosse uma linha rejuvenescida, produtos prontos aí para concorrência com diferenciais competitivos, e com isso ela conseguiu acelerar o seu crescimento. Olha só, o crescimento do lucro, não teve mais prejuízo nunca mais. Ela oscilou um pouco mais, que ela teve alguns não recorrentes no caminho, né? Ela fez aqui no passado algumas provisões e depois acabou recuperando na justiça essas provisões. O fato é que ela está aí aumentando o lucro trimestre após trimestre. Nesse trimestre aqui, se a gente tirar os não recorrentes do quarto trimestre de 2020, vai ficar mais igual ainda, né, o lucro do que este trimestre aqui, terceiro trimestre de 2021. Então tem não recorrentes aqui no passado, então este trimestre de agora foi totalmente limpo de não recorrentes, e mesmo assim ele está aí a níveis de patamares históricos, né? Então foi um bom resultado em termos de lucro. Se a gente for ver o EBITDA, que na verdade é o que acaba importando mais, né? A gente vê também um número aqui, ó, excepcional, né? À frente aí de todo o histórico da empresa. Então a Home, ela trouxe um bom resultado, né? A gente vê a dívida dela, então vamos ver o que pode estar preocupando com ela. A dívida, ela saiu daquele problema difícil, melhorou, começou a aumentar por causa do investimento, que ela segue investindo pesado, mas será que isso aqui é um problema, a dívida da Home? Não, não é um problema mais, né? A gente vê estabilizada aqui já de um tempo a dívida por EBIT, então o EBIT está crescendo, está compensando aí esse novo reendividamento da empresa, que está totalmente em linha, 2,11 de endividamento, está totalmente tranquilo o endividamento da Home. Então vamos ver, será que pode ter acontecido aqui com a Home, né? Bom, então nós já temos o histórico aí de crescimento e de recuperação da Home, a gente tem que ver o que teve de não recorrente.
Em 2019 foi um ano cheio de não recorrente, olha só, quase metade do EBITDA da empresa foi não recorrente. Já em 2020 foi pouquinho, né? Foi exatamente naquele trimestre que eu falei para vocês, o quarto trimestre. Foi o trimestre mais forte, mas não foi um recorrente tão forte assim, mas existiu, né? E aí, quando a gente vê os 9 primeiros meses da Home em 2021, foi totalmente livre de não recorrentes, né? Foi em linha aí, e um aumento de 130% em relação aos 9 meses aí do ano passado, em relação ao EBITDA ajustado. Se a gente for ver no trimestre, 66,7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado e 0,5% em relação ao trimestre passado, segundo o 2021. A gente for ver aqui o volume aumentando aí em relação ao trimestre do ano passado em 35,7% a máquinas home, máquinas work hard Weber 200% e 10% em fundidos usinados, aumentando todas as suas linhas o volume de vendas e com isso aumentando a receita operacional líquida em 46,3%. O lucro operacional EBIT ajustado também aumentando 81,9%. Então aumenta tudo aí, inclusive os investimentos, né? A empresa aumentou investimentos em 38,6% para continuar tendo esse diferencial aí e também aumentar o volume aí de produção. E a Home chega aqui num desafio análise técnica versus análise fundamentalista. Por que análise técnica? Por causa dos gráficos. Eu tenho falado que já estou de olho na Home há um tempo, que eu acho que ela está muito barata, que ela tem fundamentos bons, que não vejo problema, e foi confirmado no resultado que não tem problema, só que ela não para de cair. Isso aqui não tem motivo de fundamentos para essa queda toda, tá? Ela caiu já 49%, então eu não vinha comprando ela, mas eu resolvi arriscar com 25 ações só. Ela nem faz parte, nenhuma ação dolarizada faz tanto parte assim do meu portfólio de meta, porque eu já tenho ações no exterior. Mesmo assim, eu comprei 25 ações da Home para mostrar que isso aqui no longo prazo pode dar certo, vai dar certo provavelmente, mas assim, eu posso sofrer mais quedas. Eu comprei 16,50, 16,40, ó, já tomei o primeiro baque aqui porque não fiz análise técnica. Só que a análise técnica não é muito agradável de ficar fazendo, você tem que ficar traçando um monte de trajetória que pode simplesmente também não ser cumprida, mas o fato é que a ação está assim em tendência de baixa gigante, não mostra fundo e não tem motivo nenhum para isso. Então, se eu fosse comprar uma quantidade de ação grande, provavelmente eu não estaria comprando, mas como eu comprei apenas 25, deixa comprar lá 25 ações e no longo prazo, daqui a um tempo, eu vou mostrar para vocês que o resultado foi bom. E há cerca de um ano atrás eu elogiava a Home aqui, e olha o que ela fez depois. Chegou até subir, depois uma queda, ficou naquele lenga-lenga, cai, sobe, e até que ela disparou de forma assim gigante, né? Gigante mesmo. Só que recentemente ela tá aí nessa queda, né? Estou de olho nela agora que eu resolvi fazer algum movimento, pouco, mas já fiz, né? Esta queda gigantesca aqui da Home sem nenhum motivo, né? Olha só o tamanho dessa queda, é muito grande, não tem nenhum sinal de melhora. E a gente vê a média móvel de 9 dias azul clarinha com a média de móvel de 21 dias azul escura, cruzou nesse momento para baixo, e aí foi tendência infinita para baixo a queda, cruzou também a média de 100 dias aqui. Cara, tá terrível aqui o momento da Home, graficamente falando. Se for traçar um canal de baixa aqui, ó, ele tá respeitando o canal de baixa, não consegue sair desse canal de baixa, então assim... Quando será o fim desse canal de baixa aqui da Home? Tá difícil de prever isso. O fato é que ela tá caindo e caindo, cada vez renova novos fundos. Então, assim, os fundamentos da empresa são bons. Então, já tá dito, essa é a análise. Os fundamentos da empresa são bons. Agora, valeu a pena comprar agora? Cara, às vezes ela pode chegar até 15 de repente, mas o fato é que no longo prazo ela tende a melhorar isso aqui. Uma hora ela acorda. Quando? Não sei. Mas o fato é que no longo prazo dá certo, porque a empresa está com fundamentos muito bons. Essa queda é justamente aí por conta de gráficos, stops e essas besteiras aí que atrapalham a análise fundamentalista, mas às vezes, principalmente quando a ação é menor, acaba ganhando maior peso. E agora eu vou falar da Fleury. Será que vale a pena investir na Fleury? Vendo aqui a cotação desde janeiro de 2020, ela já caiu 35%, ela vinha até que meio estável até o meio do ano, quando caiu aí já 25%, né, em pouquíssimo tempo, em alguns meses. O dividend yield da empresa é 4,58. Se a gente der uma olhada aqui no histórico, ela costuma pagar dividendos em janeiro, então o próximo dividendo aí deve ser em janeiro, logo comecinho, ou seja, o anúncio deve sair em dezembro. Se houver uma possível taxação de dividendos,
Possivelmente eles devem antecipar isso aqui para dezembro, tá? Então, se houver taxação de dividendos, o anúncio deve sair, o dividendo também em dezembro. Bom, vamos entender então a empresa, né, o que está acontecendo. O PL, olha só, 14,33. É um PL que deu uma redução muito forte, ou seja, isso aqui já é um indicativo que o lucro está crescendo e a cotação caindo, né? Ela nunca foi aí recentemente negociada a um patamar de PL tão baixo. A gente vê aqui a receita dela crescendo muito forte aqui, sem exceção praticamente, né? Um curto momento aqui de exceção, mas muito forte o crescimento da receita da empresa. Quando a gente vê o EBITDA, a gente não consegue ver exatamente a mesma forma aqui de crescimento, né? Tem algumas oscilações. Está trimestralizado aqui, a gente vê uma leve queda aqui, né? E aí eu já vou explicar o que está acontecendo com a empresa, né? Um dos motivos aí é os custos. Então ela tem aí feito bastante aquisições, o que proporciona a ela um aumento na receita ao longo do prazo, e aí os resultados também devem vir ao longo do prazo. Então ela tem aí a estratégia de expansão orgânica e também novas aquisições. 500 milhões de receitas aí adicionadas por ano. Então são novas aquisições que a empresa faz, crescimento orgânico e aquisições. A dívida líquida aumentou com isso, né? Então a gente tem que ficar atento. A dívida é uma das formas que pressiona aí as margens, né? Então aumentou a dívida, mas será que está preocupante essa dívida? Bom, preocupante não está, mas já não é tão linda quando era antes, né? 2,90 ainda é super ok, né? O endividamento já teve em outros momentos a esse nível, mas realmente reduz um pouquinho a margem. Mas não é isso exatamente que está fazendo pegar aqui com a empresa, porque esses resultados dos investimentos vão saindo aos poucos, não é da noite para o dia. Então primeiro investe, aí aumenta os custos para depois começar a ir saindo os resultados e aí vai afinando as coisas, né? Então vamos explicar aqui o case da Fleury. E assim, começamos aqui com os exames da pandemia, que deu um up aí, né, de um período desde que iniciou e já vai zerar isso aqui, né. Já reduziu bastante com o governo aí fazendo exames de forma bem de qualidade, vamos dizer assim também, né, e rápido o resultado, mas ainda tem gente que faz lá no 3T do 21, isso aqui tende a zerar, mesmo assim. Esse ponto negativo aqui está sendo compensado, já que a empresa está sim, ainda assim, batendo recorde de receita e deve continuar batendo. O grande problema é que ela faz para isso muitas aquisições, expansão, orgânica também. Tudo isso aqui tem um certo custo, principalmente no primeiro momento, e aí pressiona as margens. Mas espera aí, vamos falar então, antes de falar das margens, vamos falar dos custos, né? E assim, um dos momentos aqui que a gente vê, em relação ao 3T de 2020, a gente vê um aumento, ó, em relação aos custos em relação à receita. Então a receita aumenta, o custo tem que aumentar proporcional. E não é o que está acontecendo em todas as linhas. Então serviços com ocupações e utilidades aumentou um pouquinho aqui, né, na proporção. O material direto aí ficou em linha, então tudo bem. Depreciação, amortização, beleza. E também serviços e gastos gerais, tranquilinho aí. O grande vilão aqui, para não ficar entrando muito em detalhe, é o pessoal e serviços médicos, né? Um aumento aqui de 28,9% da receita em 3T de 20, agora está em 33%. Por que esse aumento? Bom, esta diferença tão grande, além de tudo que eu falei, né? Aquisições aí, depois de fazer uma aquisição, existe um certo tempo para dar uma enxugada, né? Uma melhorada nesse custo. Existe o fato de que no 3T de 2020 a empresa destaca que ela teve aí planos de contingência de custos que deixou os custos menores nesse 3T de 2020 e que dá essa falsa sensação de um aumento gigante. Mas se a gente comparar lá com os outros anos, os outros terceiro trimestre, vai ficar mais próximo. Então não é um negócio que está saindo do controle, tá? Então esses custos aí tendem a se manter assim, na verdade, até com o tempo aí se ajustando. Então não é algo que vai ficar pressionando as margens infinitamente, né? Para deixar bem claro o que eu estou falando, aqui está o custo, né, de 33% da receita em termos de pessoal e serviço, e aqui em 2019 era 34%, então na verdade está até menor ainda um pouquinho, né? Então, o que destoou foi o 3T de 2020 e não exatamente o 3T de 2021. Então, tá tudo aí dentro da normalidade. Então, a empresa está aumentando a receita pra caramba, porém, o seu endividamento um pouco maior e principalmente aqui o aumento de custos pressionam as margens e deixam elas reduzidas, mas a gente vê que não é um problema que vai ficar infinitamente. É algo que está voltando à normalidade, na verdade, voltou já praticamente,
Então tende aí no longo prazo a dar resultado quando a empresa começar inclusive a enxugar esses custos. E se inscreve no canal para não perder conteúdos como esse, deixa o seu like e vire membro também, né? E para finalizar, a Vale é uma empresa excelente que está apanhando bastante por conta do minério de ferro, mas na verdade aí, mesmo que o minério de ferro caia mais, ela ainda pode ser lucrativa, porém o mercado ainda pode derrubar ela mais. É difícil prever aí para onde vai a Vale. Até o fim do ano talvez a gente tenha uma posição melhor na Vale. A Home, uma empresa que tem resultados bons, está caindo, era até normal uma correção depois de uma alta tão grande, mas não tanta correção assim, e pior ainda, continuando a cair mesmo após apresentar um resultado bom. A gente acaba indo mais para análise técnica nesse momento, para quem quiser acertar o momento perfeito de entrada, do que análise fundamentalista. E a Fleury, a gente vê uma pressão nas margens, uma pressão que deve aí tá estabilizando no momento, então a empresa tem aí um crescimento na receita, deve melhorar aí os seus resultados no longo prazo e tá barata aí em termos de PL. E eu não tenho a Fleury por conta que eu tenho já a Johnson & Johnson, senão não teria problema nenhum em ter a Fleury, porque eu acho uma ação interessante. E assim, eu estou recomendando a compra de alguma dessas ações? Não recomendo compra de nenhuma e nem venda e nem nada, não faço recomendação. Comenta aí você qual ação dessas você gostou mais, se é que alguma das três te interessa. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!